Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar o Sr. Conselheiro Bravo Serra e o Sr. Desembargador José António Mendonça, agradecer os contributos que já aqui nos deixaram relativamente a à apreciação destas iniciativas legislativas, das propostas de lei e dos projetos de lei. Algumas das questões que tinha para colocar, já não terei que as colocar, uma vez que já foram colocadas e respondidas. Algumas das questões que, entretanto, têm sido discutidas, também não vou entrar nelas, nomeadamente estas do acesso ao registro criminal e aos antecedentes criminais. Ou melhor, não vou entrar nelas, uma boa parte corresponde àquilo que resulta da proposta de lei, das previsões da proposta de lei. Julgo que as considerações sobre o acesso dos tribunais aos antecedentes criminais merecem, ainda assim, uma abordagem mais integral, nomeadamente integrados com as considerações que têm a ver com os objetivos de ressocialização do direito penal, que são os objetivos nucleares da existência do direito penal e utilizando até o termo técnico, a noção de reabilitação dos condenados. Eu julgo que impõe algumas considerações de limitação até no acesso e no registro dos antecedentes criminais e das condenações de que os cidadãos eventualmente sejam alvos. Portanto, julgo que essas considerações devem ser também tidas em conta nesse âmbito. Queria, muito concretamente, colocar menos de meia dúzia de questões sobre as três propostas de lei, e começava talvez por aquela que talvez levante menos dificuldades e tem a ver com o Código de Execução de Penas. Há no regime legal atualmente em vigor uma correspondência entre o regime da liberdade condicional e o regime da antecipação da expulsão. A proposta de lei que o Governo nos apresenta significa ou constitui uma ruptura nesse equilíbrio, ou seja, a antecipação da pena de expulsão deixa de estar sujeita aos pressupostos da liberdade condicional, como até hoje tem estado, e passa a estar sujeita a pressupostos diferentes. E a questão muito concreta que queria colocar é se alguma vez foi reportado ao Conselho Superior da Magistratura algum desconforto, algum problema, alguma dificuldade por parte dos senhores magistrados na aplicação do regime que atualmente temos em vigor, nomeadamente por referência a esta correspondência. Ou seja, esta correspondência entre o regime de antecipação da expulsão e a liberdade condicional alguma vez foi motivo de preocupação e de problemas e dificuldades para os nossos magistrados ou não? Uma outra questão, e obviamente em relação a esta questão do Código de Execução de Penas, abster-me-ei de caracterizar aquilo que, em nosso entender, no entender do Partido Comunista Português, é a motivação destas propostas, que provavelmente terá muito mais que ver com a situação que se vive neste momento no sistema prisional e com a situação de dificuldades que se vive nas nossas prisões, do que com outras correspondências, com outras reflexões do ponto de vista teórico e dogmático e até do ponto de vista política criminal. Em relação ao Código Penal, uma das questões que tinha para colocar tem a ver com a abrangência do crime das falsas declarações, a que os senhores já deram resposta e, portanto, abster-me de colocar. Mas há uma outra questão que queria colocar, que em parte já foi colocada, mas que não nestes termos e, portanto, colocá-la de forma mais concisa. E que tem a ver com a suspensão da prescrição, do artigo 120 do Código Penal. Porque, de facto, a proposta que o Governo apresenta, no seu fundamento, da parte do PCP, não há discordância com a mesma. Ou seja, nós entendemos que há, de facto, necessidade de alterar a legislação no sentido de que a utilização dos mecanismos de defesa por parte dos arguidos, no que diz respeito aos recursos, não pode significar a frustração do interesse do Estado na punição de um determinado crime. E, portanto, não pode persistir uma situação em que o recurso, ou melhor, a utilização sistemática do direito de recurso por parte dos arguidos acabe por frustrar esse interesse de punição pelo Estado por via da prescrição. Tantos são os recursos que o crime acaba por prescrever, e mesmo quando há interesse em punir, o Estado não consegue punir porque, entretanto, o crime prescreveu. Estamos completamente de acordo com essa necessidade de alterar esse estado de coisas, nomeadamente de alterar as normas legais que permitem que isso assim seja. A dúvida que temos tem a ver com o seguinte: a proposta que o Governo apresenta aponta para prazos de suspensão da prescrição que, em alguns casos, ultrapassam até o próprio prazo da prescrição. Ou seja, crimes cuja prescrição ocorre ao fim de 2 ou 5 anos
por efeito desta proposta do Governo, essa prescrição pode estar suspensa por 10 ou mais. E portanto, a questão que queria colocar é esta. Até vou talvez balizar um pouco mais a questão com uma perspectiva de solução deste problema que tem que ver com alguma correspondência de proporcionalidade. Ou seja, o próprio artigo 120 prevê já mecanismos que introduzem alguma proporcionalidade. Ou seja, mecanismos que permitem que a suspensão da prescrição possa ter correspondência com o próprio prazo da prescrição. E, portanto, crimes cujo prazo de prescrição é no máximo de 5 anos, a suspensão poder ocorrer por um prazo não superior a esses 5 anos. Crimes que prescrevem ao fim de 10, a suspensão não poder durar mais que esses 10 anos. E queria perceber se, da parte do Conselho Superior da Magistratura, porque no parecer não encontrei nenhuma consideração destas questões, e portanto gostava de perceber se, da parte do Conselho Superior da Magistratura, se há algum entendimento de adequação a um mecanismo que fizesse, de facto, que introduzisse alguma proporcionalidade entre o prazo de prescrição e a possibilidade de suspensão desse mesmo prazo. Para terminar, as questões sobre o Código de Processo Penal, porque julgo que são de mais difícil ponderação, queria apenas colocar duas questões relativamente a dois aspectos das alterações ao Código de Processo Penal. E a primeira tem que ver com o processo sumário. A criminalidade que ocupa maioritariamente os nossos tribunais é a criminalidade de menor gravidade. E é precisamente para o julgamento da criminalidade de menor gravidade que se dirigem os processos especiais, nomeadamente o processo sumário. Ora, aquilo que nós assistimos é que, no âmbito do julgamento da criminalidade de menor gravidade, o processo sumário não é utilizado com a amplitude que podia. A proposta de lei do Governo aponta no sentido de alargamento da possibilidade de utilização do processo sumário a crimes de maior gravidade e sobre essas questões registramos o parecer do Conselho Superior da Magistratura e com as preocupações todas que levanta, mas a questão que queria colocar é a seguinte, e isto vai ao encontro, obviamente, das soluções que o PCP propõe no projeto de lei que apresenta. Não seria mais útil encontrar soluções que permitissem o alargamento da utilização do processo sumário no âmbito dos crimes de menor gravidade, antes de ponderar o seu alargamento para os crimes de maior gravidade? E coloco esta questão, porque julgo que até o Conselho Superior da Magistratura será o órgão que provavelmente terá mais eco destas preocupações. O PCP tem, de facto, encontrado no contacto que procura fazer com os tribunais e com os senhores magistrados que nos tribunais aplicam as normas do processo penal, temos confrontado sistematicamente com uma preocupação, nomeadamente por parte dos magistrados do Ministério Público, mas também, obviamente, dos magistrados judiciais, que tem que ver com os prazos que estão previstos para a utilização do processo sumário, muitas vezes serem de tal forma apertados, para garantir que o processo é mesmo sumário, que na prática acabam por ser incompatíveis, por exemplo, com o funcionamento normal da agenda dos tribunais e que determinam muitas vezes, por uma questão de poucos dias, a impossibilidade de utilização do processo sumário e a necessidade de remessa do processo para o processo comum. E, portanto, as propostas do PCP vão nesse sentido, portanto, no sentido de garantir a generalização da utilização do processo sumário nos crimes de menor gravidade, antes de ponderar o seu alargamento aos crimes de maior gravidade, e gostávamos de saber se o Conselho Superior da Magistratura tem algum eco destas dificuldades que os magistrados encontram nos tribunais de aplicação do processo sumário e se, de facto, essa solução pode ser uma solução que ultrapasse essas mesmas dificuldades. A segunda questão relacionada com o processo penal tem que ver com as declarações e a valoração das declarações em audiência de julgamento. Esta questão é, de facto, uma questão mais complexa e é uma questão mais complexa logo à partida porque implica não só as declarações prestadas pelo arguido, mas também pelas testemunhas. E queria, em relação a esta questão, deixar aqui uma primeira consideração que é convergente com as preocupações que o Governo manifesta. E que é o quê? E que é a preocupação com aquilo que, de facto, na prática dos tribunais, é um problema no âmbito do processo crime, que é a divergência entre declarações ou até a falta de memória seletiva por parte, mais da parte das testemunhas da parte do arguido, que em relação ao arguido, o direito ao silêncio tanto é válido na fase do julgamento como na fase do inquérito, e, portanto, o direito ao silêncio do arguido, se exercido na fase de inquérito,
significa que, da parte do Ministério Público, esse é um obstáculo inultrapassável e, portanto, ele coloca-se com a mesma relevância na fase de inquérito como na fase de julgamento, mas em relação às testemunhas há, de facto, um problema grave, que é o problema que surge naquelas situações em que determinada testemunha presta declarações na fase do inquérito num determinado sentido e chega à fase do julgamento e, de repente, ou desdiz tudo aquilo que disse, ou se esquece seletivamente de algumas das partes das suas declarações, e isso significa, de facto, a criação de uma dificuldade que para o Ministério Público é uma dificuldade significativa. E, portanto, obviamente, da parte do PCP, nós consideramos que essa é uma dificuldade e é uma dificuldade que tem que ser devidamente tida em conta e tem que ser ultrapassada também do ponto de vista legal. Aquilo que já não nos parece muito ponderado é a solução que o Governo apresenta. E digo isto utilizando o argumento, não é um argumento do absurdo, porque infelizmente esta é uma possibilidade que a proposta de lei abre, portanto não é uma possibilidade meramente teórica, é uma possibilidade que resulta do conteúdo da proposta de lei, é que nós podemos ter julgamentos com condenações baseadas em declarações, apesar de termos um julgamento feito sem testemunhas e sem arguido. Ou seja, as alterações que a proposta de lei apresenta aos artigos 356 e 357 permitem, em absurdo, que um arguido seja condenado pelas declarações que foram prestadas na fase do inquérito, apesar de na fase do julgamento não haver nem declarações das testemunhas nem declarações do arguido. E obviamente que isto é um problema e é um problema sério. Julgamos nós que é o problema de maior gravidade que se coloca na proposta de lei do Governo, sendo que existem outros em relação a esta matéria das declarações que são prestadas. E, obviamente, que a proposta de lei não diz que as declarações que são prestadas pelas testemunhas e pelo arguido na fase do inquérito valem tout court e, portanto, obviamente que têm que estar sujeitas à livre apreciação da prova. Mas a verdade é que, se elas forem apreciadas no sentido de indiciarem a condenação do arguido, o arguido pode ser condenado pelo que resulta dessas declarações, ainda que elas não tenham sido prestadas na fase de julgamento, nem pelas testemunhas, nem pelo arguido. E, uma vez que o parecer do Conselho Superior da Magistratura a este respeito não faz uma apreciação crítica das propostas, nomeadamente destas propostas de alteração que têm a ver com a leitura das declarações, para além das questões que já foram colocadas anteriormente pelo Partido Socialista e relativamente às quais nós acompanhamos o sentido de preocupação que elas traduzem, gostava de colocar este problema, o problema nesta dimensão. Se para o Conselho Superior da Magistratura, mesmo tendo em conta todas as aplicações de princípios que são manifestadas na proposta de lei, nomeadamente a submissão da apreciação das declarações à livre apreciação da prova e todas essas balizas, digamos assim, se ainda assim este regime não é um regime que vai muito para lá daquilo que seria a resposta adequada a um problema que efetivamente existe e que é este da frustração da punição, quando esse interesse da punição existe, que resultando, nomeadamente, das declarações que foram prestadas em sede de inquérito e que mais à frente acabam por ser adulteradas ou por serem prestadas em sentido contrário por faltas de memória seletivas.